Olá a todos, eu sou o Leonido Luiz e estou aqui para instruir a formação de liderança e gestão do tempo. Você certamente já assistiu alguma videoaula, alguma palestra, já leu algum livro sobre gestão do tempo, mas os resultados foram duradouros? Ou você ainda tem dificuldades em gerir o seu tempo, em ordenar as suas prioridades? Saiba que a gestão do tempo tradicional apenas lhe ensina a ser mais rápido, mais dinâmico, mais proativo, a fazer sempre mais e mais, o que lhe impede de realizar o que realmente é importante para si. E você acaba fazendo apenas as tarefas urgentes. E depois chegas ao fim do dia, ao fim da semana, ao fim do mês e dizes para ti mesmo: eu fui tão rápido nas tarefas, pareço um robô, vou fazendo tarefas atrás de tarefas, mas não sou feliz, não fiz o que realmente é importante para mim. Então eu tenho uma ótima notícia para si, você está no curso certo. Aqui neste curso nos despimos da gestão do tempo tradicional e incrementamos a essa nova roupagem a liderança. Mas é como tenho dito, esta formação funciona como um remédio para quem está doente. Para você estar curado, terá de assistir à nossa formação até ao final. Nesta formação ainda, você irá aprender 5 grandes dicas de como aproveitar o seu tempo para o que realmente é importante para si. Terá ainda algumas ferramentas disponíveis no nosso e-book, bem como um teste no final. Boas aulas! A palavra tempo tem a sua origem grega, cronos, que é o cronológico, é o tempo sequencial ou temporal, passa o pleonasmo. Aqueles que são guiados pelo cronos baseiam-se em demasia no relógio, ou seja, o relógio comanda as suas vidas. Estão sempre a correr atrás do tempo. O tempo também tem a sua origem do kairos, que é considerado como o tempo adequado ou o tempo de qualidade. Para quem adota a filosofia do kairos, o tempo deve ser aproveitado. A gestão do tempo tradicional, adicionando a ela a liderança. E aqui nos referimos propriamente à liderança pessoal. Antes de entrarmos a fundo do assunto, vamos perceber as principais diferenças existentes entre gestão e liderança, pois ainda muita gente as vê da mesma forma. A gestão está voltada à resolução de problemas, já a liderança é voltada às oportunidades. A gestão mantém, a liderança prima pelo desenvolvimento. A gestão está mais preocupada com os sistemas, já a liderança preocupa-se essencialmente com as pessoas. Nos apoiando nesta última diferença entre ambas, podemos perceber a necessidade de termos uma liderança do nosso tempo. Esta conexão que me atrevo em fazer. A liderança olha para as pessoas, ou seja, olha para nós e não as coisas que fazemos com as 24 horas do nosso dia. Através da liderança conseguimos ter foco na nossa visão, primando sempre pelos nossos valores e princípios, sabendo sempre que direção seguir, não estando muito preocupado com a velocidade, mas essencialmente com a direção que estamos a seguir. Porque de nada nos adianta sermos tão rápidos, chegarmos tão cedo e percebermos que afinal percorremos o caminho errado. É exatamente aí onde encontramos as debilidades da gestão do tempo tradicional. Faz-me recordar de uma frase onde dizia: não há nada mais frustrante do que exercer com excelência uma tarefa que não devia ser feita. Relativamente ao tempo, a gestão pode ser associada ao relógio, já a liderança à bússola, que nos direciona a nossa visão. Pois mais importante do que a velocidade é a direção. Uma perspectiva gerencial e não de liderança. A gestão se atém a um paradigma, lideranças criam novos paradigmas. A gestão funciona dentro de um sistema. As lideranças influenciam sistemas. Você gerencia coisas, mas lidera pessoas. Sendo assim, para colocar o que é mais importante em primeiro lugar, é fundamental que a liderança preceda a gestão. É muito normal durante o nosso dia surgirem tarefas que não contávamos, mas que devemos dar algum tratamento, alguma atenção. Na maioria dos casos, as pessoas sentem-se bem com esta rotina apertada, rápida e asfixiante. Resolver inúmeras tarefas que vão aparecendo no seu trabalho ou até mesmo em casa, nos sentimos úteis e grandes trabalhadores. A nossa mesa cheia de papéis, totalmente desarrumada e achamos que estamos a produzir com muita eficiência. E até podemos estar a produzir, mas é algo momentâneo. Após o expediente laboral estamos cansados e nos apetece apenas descansar. O seu dia terminou. O que você fez para se aproximar cada vez mais do homem ou da mulher
e você quer se tornar daqui a 5 anos. Pense nisso. Você é o que mais corre na empresa. Apaga fogo aqui, ali e acolá. Está envolvido em quase todas as tarefas. É muito rápido e dinâmico. Não estamos aqui a dizer que é errado, mas deve ser equilibrado, principalmente com a conquista das suas metas reais. Às vezes só nos tocamos quando perdemos algum ente querido ou quando estamos doentes e nos perguntamos sobre a nossa vida, como aconteceu, por exemplo, com a dona Iracelma, que saía de casa todos os dias da semana, às 4 da manhã, e só voltava ao final do dia. Tinha uma vida bastante corrida. A sua filha pequena ficava o dia todo com a sua sobrinha de 15 anos e, por ironia do destino, lhe foi diagnosticada um câncer em estado avançado e, por acaso, ficou internada durante algum tempo. Durante esse período, recebeu a visita da sua mãe e a mãe, em uma das visitas, pergunta a ela: "O que você gostaria de fazer na sua última vez na vida?" E ela, suspirando e chorando, respondeu à sua mãe: "Gostaria de poder trocar a fralda da minha filha." Stephen Covey, onde em 4 quadrantes nos auxilia a classificar e criar a nossa própria rotina e, principalmente, a percebermos o que é urgente do que é importante. A nossa bússola e não o relógio. A direção e não a velocidade. Sendo assim, no primeiro quadrante da matriz é onde praticamos o que sabemos, o que possuímos como experiência, dando soluções a inúmeros problemas urgentes, mas também algumas tarefas de caráter importante. Então é um quadrante que merece a nossa atenção, pois tem uma mistura de tarefas urgentes e importantes. O segundo quadrante é aquele onde fazemos o planeamento da nossa visão futura. Nos ocupamos com atividades importantes, é onde estamos preocupados com o nosso autodesenvolvimento, com a nossa família e os que nos são próximos. Somos a nossa principal motivação e preocupação. Este é considerado o quadrante da qualidade, prima essencialmente pela liderança pessoal. No terceiro quadrante, existem tarefas urgentes e tarefas não importantes. Ele facilmente confunde-se com o primeiro. A maior parte do tempo é dedicada às urgências e, infelizmente, achamos que algumas delas são importantes para nós, mas não o são. Então tenha bastante atenção para não cair neste quadrante que vai se camuflando pelo primeiro. E finalmente, o quarto quadrante, há uma diversidade de futilidades como fofocas, distrações, novelas, redes sociais e pensamos ser lazer, mas não o são, pois o lazer faz parte do segundo quadrante. Normalmente nos refugiamos às atividades deste quadrante quando estamos agastados do primeiro e do terceiro quadrantes, pois estamos cansados de correr de um lado e do outro e não vemos real importância nestas urgências. Então pegamos o nosso telefone ou ligamos a nossa televisão e ficamos por aí inúmeras horas. Ao invés de nos concentrarmos em nos desenvolvermos mais, em estar com a nossa família, por exemplo, ou ainda cuidarmos de nós mesmos. Então, meu conselho: nunca seja deste quadrante, pois é o quadrante do desperdício. A paixão da visão. Esta é a primeira chave para usar o seu tempo no que realmente é importante para si. A visão pode ser entendida como a capacidade que possuímos de olhar além do que somos agora. A visão é o nosso eixo norteador. Influencia tudo o que se consubstancia como ação nossa. A paixão da visão pode ser vista como uma força incontrolável e autorrenovável, derivada da visão, que deverá ser clara e muito autêntica e que irá transcender sempre o Cronos e o Kairos, que vimos na aula anterior. A principal lição que se tira daqui é que devemos inicialmente saber o que queremos futuramente e correr incessantemente atrás deste objetivo. Atenção, que deve ser algo verdadeiro e muito próprio. Algo que ama fazer, ter ou ser, principalmente ser. Porque caso contrário, caso a sua visão esteja condicionada ao espelho social, a influências de terceiros, não entraremos em contato com o nosso eu mais profundo, com a nossa real essência. Deve ser algo que amamos muito, pois assim torna muito mais fácil o nosso caminho em busca desta conquista. E não incorreremos a tristezas recorrentes, a estresse, e não chegaremos onde verdadeiramente queríamos estar. Por exemplo, muitas vezes já estivemos em situações tão boas e que dissemos assim: estava tão bom que nem vi o tempo passar. Ou seja, você esteve a desempenhar uma tarefa
ou esteve num lugar que muito gosta e que lhe dá paixão. Por exemplo, na universidade, quando fazemos um curso que não gostamos, que foi escolha dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos tios, na verdade estamos lá só por corpo e não por alma, não por completo. Você vê o tempo a passar tão lentamente e isso acontece também nos nossos empregos, acontece nas nossas relações e em outros papéis que possamos desempenhar na vida. A nossa segunda dica é o equilíbrio entre os papéis. Nós, enquanto seres sociais, inevitavelmente temos alguma posição na sociedade. E como sabemos, a sociedade é tão dinâmica e, sendo assim, nos vimos na condição de desempenhar inúmeros papéis. Alguns basta nascermos para os ter, como o de filho, por exemplo. Outros vamos adquirindo consoante a dinâmica da sociedade, como o papel de pai, de profissional, de empregado, de esposo, vizinho, até mesmo de participante nas redes sociais. Não podemos concentrar toda a nossa energia num único papel. A nossa vida é um todo indivisível. Senão incorreremos ao erro do empresário Maurício. Se você faz caminhadas ou corridas de manhã cedo, tente fazê-lo com o seu parceiro ou com a sua parceira. Tente envolver os seus filhos na sua rotina diária. Sempre que puder, e nas próximas aulas veremos como criar uma rotina em família. Tente, no horário do almoço, passar em casa, estar com a família. Há inúmeras formas de linkar os seus papéis. Se tem papéis com muitas discrepâncias e paradoxais, aí poderá haver um problema. A nossa terceira grande dica é o poder das metas. As metas levam-nos à nossa visão. As metas são pequenas grandes conquistas que somadas formam o alcance da nossa visão, que fora previamente definida com o apoio da ferramenta na aula antepassada. Por exemplo, eu tinha uma visão de tornar-me empresário. É uma abordagem macro daquele que é o meu objetivo. E eu posso distribuí-lo em metas. Por exemplo, como metas deste objetivo, desta visão, uma delas pode ser concluir a formação em gestão ou empreendedorismo até dezembro. Uma segunda meta pode ser poupar até 500 mil kwanzas durante 8 meses. Posso ter uma terceira ainda que é de fazer pesquisa de mercado durante 3 meses. Posso ter N metas para alcançar este objetivo macro, esta visão no caso. É importante ao definir metas fazer menção de prazos para sermos autodisciplinados. Uma dica importante, após definirmos a nossa meta, a nossa visão, convém escrevermos em um papel A3 ou A4, bem como as metas. E sugiro que adicionemos imagens, podem ser até meramente ilustrativas, não reais, claro, e colar este mesmo papel na parede do seu quarto, de preferência em frente à sua cama, para ser a primeira coisa a olhar assim que despertar ou acordar. E logo já saberá para o que está destinado a levantar-se todos os dias da sua cama. Vamos combinar que há muita gente que passa horas e horas na cama porque não sabe o que quer nesta vida. E há ainda outras que acordam mesmo cedo, mas acabam usando as suas 24 horas em tarefas que em nada o engrandeçam. Ao definirmos as nossas metas, devemos perceber ainda que desempenhamos vários papéis e que esta meta não deve ser um desequilíbrio entre os outros papéis, senão cairemos ao erro do empresário Maurício. Tente ao máximo alinhar as suas metas ao quadrante 2 da matriz do Stephen Covey, já visto nas aulas passadas. E quando for definir as suas metas, faça sempre essas 3 grandes questões. O que? Por quê? E como? A nossa quarta dica é a rotina. Tenha uma rotina. É importante saberes o que vais fazer daqui a 2, 3, 4 ou 5 horas, o que vais fazer amanhã ou o que vais fazer depois da manhã. Não viva uma vida de surpresas, de contratempos, de atividades remotas. Seja organizado ou organizada o suficiente para que a autodisciplina em cumprir a sua rotina flua de forma natural. É importante que a sua rotina esteja escrita. Assim você pode guiar-se com base em alguma coisa registrada, que possa ser a lápis, lapiseira, pelo computador ou ainda no seu telefone. Uma dica que deixo é que convém ter a rotina escrita num papel e, tal como as suas metas e a sua visão, a fixar na parede do seu quarto e dar de cara com ela logo que acordar. Convém escrever uma rotina semanal. E por que semanal? Porque não diária, por exemplo. Na verdade, a rotina diária não é eficaz, pois dá-nos uma visão muito limitada. Só conseguimos ver o que está dentro de 24 horas. Temos pouco tempo de manobra e, inevitavelmente, correríamos atrás das tarefas urgentes ao invés das importantes, pois o nosso planeamento também é urgente e só custam 24 horas. Já o planeamento semanal dá-nos uma visão mais ampla
mais holística e abrangente. Escolha um dia da semana para fazer a sua rotina semanal, de preferência ao domingo. Eu prefiro o domingo por ser um dia calmo e normalmente não temos muitas atividades. Então reserve pelo menos 2 horas deste dia, procure isolar-se das demais pessoas em sua casa e converse consigo mesmo. Faça uma introspecção e seja sempre realista. Nada de utopia. E claro, não esqueça de basear a sua rotina sempre no quadrante 2 da matriz de Stephen Covey. Chegamos à nossa última dica de como aproveitar o seu tempo para o que realmente é importante para si. Estamos a falar da procrastinação, que eu tenho dito a muita gente que esta é a chave do insucesso. O termo procrastinar tem origem latina, onde pro significa adiante e crastinus significa amanhã. Procrastinar é a mesma coisa que deixar de fazer alguma coisa agora, hoje, no momento presente, e deixar para depois ou para amanhã, mesmo sabendo que pode naturalmente fazer já. Mesmo tendo todos os recursos disponíveis, preferimos adiar para ficarmos no WhatsApp, para ficarmos no Facebook, nas novelas, nas nossas fofocas, no sono, nos nossos vícios e atividades momentâneas. Às vezes adiamos coisas importantes por preguiça, às vezes porque esquecemos. Até parece que na nossa rotina só existe o verbo descansar. A procrastinação é a maior inimiga do cumprimento ou alcance das metas e, consequentemente, da visão. É difícil pararmos de procrastinar as nossas tarefas, mas não é impossível. Então, eu arrogantemente lhe digo, sempre que for procrastinar, lembre deste curso. Lembre que você é o único responsável pela vida que tem, pela vida que leva. Seja autorresponsável o suficiente para entender que se daqui a 5 anos não te tornares empresário, por exemplo, é porque você mesmo procrastinou. Preferiu estar mais de metade do seu dia a ver e fazer coisas que não o engrandecem e nem o aproximam de alcançar a sua visão. Caso não tenha, volte a ver o nosso curso desde o início. A procrastinação também já foi um dos grandes problemas que eu enfrentei. Daí que eu sugiro a vocês 3 grandes livros. O primeiro livro é 23 Hábitos Anti-Procrastinação. O segundo livro é Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira, um livro pequenino. O terceiro é Saia do Caixão, de Pablo Marçal, também um livro pequenino. Aconselho-vos a lerem estes 3 livros, que vai vos ajudar muito a eliminar a procrastinação das vossas vidas. Muito obrigado. Então chegamos ao fim da nossa formação. Eu também já estive perdido num e com o tempo, por isso resolvi partilhar convosco este grande conhecimento. Lembremos sempre, o tempo perdido jamais será recuperado. O dinheiro perdido, urgências perdidas, podem ser recuperadas. Todos nós sabemos quando estamos a desperdiçar tempo. Então ponha um basta e vá direto ao seu objetivo como homem aqui na Terra. Gostaria também de partilhar este grande livro, que foi minha inspiração para a criação desta formação e principalmente do e-book que vos acompanhou até ao final da formação. Gostaria de finalizar também deixando uma frase que me inspirou muito a fazer também esta formação. Então reflitam sobre esta frase. Você remove grande parte dos obstáculos ao sucesso quando sabe a diferença entre movimento e direção. Obrigado.